Adam Grant, o autor do livro de hoje, ele fez um estudo e ele percebe que todas as pessoas passam por 3 profissões quando elas vão se comunicar. A gente começa sendo pastor, depois a gente se torna advogado e depois político. Pastor porque a gente começa disseminando uma palavra, a gente quer ver aí quem que concorda com a gente, tudo isso. O segundo passo é o de advogado, porque é quando a gente precisa ter um argumento ali firme e válido para comprovar de que a gente está certo. E o terceiro é o político, que o político, o que ele precisa? Muita gente concordando com ele. Então, primeiro a gente é um pastor, a gente fala para várias pessoas, depois a gente passa para o advogado, que a gente tem que se firmar na nossa decisão, dizer e mostrar que a gente está certo com argumentos válidos, e depois políticos, que é conseguir o maior número de pessoas que concordam com a gente possível. Mas o que ele diz aqui? Que tu não precisa ser nenhum desses 3, tu precisa ser um cientista. Pensa comigo, o cientista é um cara que ele está sempre testando coisas novas e ele não pode acreditar que ele já sabe. Não, ele não sabe nada, o que ele faz, ele vai testando. Esse com esse acontece esse, isso com isso acontece isso. Então a base de vida do cientista é a experimentação. Ele não baseia nada no que ele acha. Eu acho que o ser humano nasceu assim. Não, ele tem que se basear 100% na ciência e ele sabe que a opinião própria dele não é válida e não pode influenciar no processo. E qual que é a grande mágica dessa ideia? Não é para que só na comunicação tu seja um cientista, mas que na tua própria vida tu seja curioso, tu não tome conclusões, tu não faça nada disso, tu simplesmente viva experimentando coisas novas, diferentes a todo momento, sabendo que tu realmente não sabe nada. E olha o exemplo que ele nos dá do cara da BlackBerry, que se ele tivesse simplesmente parado um dia e se questionar, será que esse celular aí que o pessoal tá fazendo, que não tem teclas, vai dar certo? Mas não, ele nem sequer se deu o trabalho de pensar de novo a crença dele. Ele simplesmente disse, esses caras estão errados, isso não vai dar certo e eu com BlackBerry vou dominar o mercado. Esse cara simplesmente não existe mais, ninguém sabe da vida dele, muito menos da empresa. E um dos clientes dele, chamado Steve Jobs, usava um BlackBerry. Ele simplesmente pensou, e se isso aqui for diferente, se isso aqui não tiver tecla, o que vai acontecer? E tadã, foi o que aconteceu. Eu tô gravando com um celular que foi simplesmente um experimento do Jobs. Então a gente teve aí uma empresa bilionária que um simples cara, o cara que era responsável lá, ele podia ter pensado, será mesmo que esse negócio de celular touch vai funcionar? Mas ele nem se deu o trabalho de pensar e deu no que deu, os caras desapareceram. Então frases como, nunca vi isso em nenhum lugar, isso não vai dar certo, isso é muito complicado, são os primeiros passos que a gente tem que dar para realmente parar. Será mesmo que eu não tô errado? Será mesmo que esse pessoal eles estão certos, eles têm razão? Então é muito importante esse modo cientista da experimentação, onde tu tá sempre testando coisas novas e não se deixa levar pelo que tu acredita.